Ação. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Sirlene e este é meu sinal. Sejam bem-vindos à segunda aula de escrita de sinais. Meu nome é Miguel e esse é o meu sinal. De novo, eu quero pedir desculpa por ontem. Ontem nós tivemos problemas com a conexão, mas eu garanto que isso não vai se repetir. Tem coisas que vão além do nosso controle e a gente só continua a vida. A minha equipe está aqui com a corda no pescoço e já me garantiu que esse tipo de erro não vai acontecer novamente aqui no nosso evento. Durante a aula, só adiantando essa informação, durante a aula eu não vou estar acompanhando o chat, mas minha equipe vai estar vendo todas as mensagens e interagindo com vocês. Então podem perguntar, mandar seus comentários à vontade. E lembrando, a nossa aula foi ontem, né? Segunda-feira. Hoje, terça-feira. A próxima aula vai ser quinta-feira e a última sexta. Lembrando, quarta-feira não tem aula. A aula é hoje, terça, depois quinta e sexta é a nossa última aula. Agora, pessoal, eu quero fazer uma pergunta para vocês, quero que vocês respondam aqui no chat. Qual o nível de escrita de sinais de vocês? De 0 a 10. Qual nível? Coloca aqui no chat. Eu quero conhecer melhor vocês, o nível de escrita de sinais de vocês, para que, tomando isso como referência, eu consiga estar planejando uma aula melhor. Porque o nosso canal aqui, ele é feito para vocês. Então, esse feedback de vocês é muito importante. Beleza? E agora, Silene, eu vou dar uma pausinha aqui de 20 segundos. Pessoal, no máximo 20 segundos, a gente vai se reposicionar aqui no estúdio. Silene vai ficar de um lado e do outro, ela vai ficar sinalizando. E eu vou começar a ministrar o nosso conteúdo. 20 segundinhos. Fiquem aí. E aí, produção? Estamos ao vivo já? Estamos ao vivo? Beleza, o enquadramento tá bom. O enquadramento do intérprete está ok também. E a tela aqui do lado? Tá ok? Tá aparecendo aqui. Essa imagem aqui que está aqui no papel foi a aula passada. A gente vai retomar desse ponto. Mas antes de tudo, pessoal, eu quero agradecer do fundo do meu coração, pessoal. Agradecer a audiência de vocês. Agradecer porque vocês estão aqui com a gente. Agradecer também e parabenizar você pelo seu compromisso. Se você está aqui, você tem interesse com a escrita de sinais e sabe que isso vai alavancar o seu estudo da Libras e qualquer outra área que tiver afinidade com a Libras, porque a escrita de sinais, como o próprio nome já diz, é a forma de escrever a Libras. Eu também quero pedir para vocês, aproveitando que a gente está no início, que vocês printem essa tela, printem a minha tela. Vamos lá, agora, printam. Printou? Beleza. Tira esse print, marca lá no Instagram, me marquem lá, @SignWhiteLegenda, me coloque lá. Se você tiver dúvida sobre sinal, alguma coisa específica, me manda lá pelo Instagram, coloca no seu feed, ou coloca no seu stories, me marca que eu vou lá ver, e talvez no próximo vídeo eu esteja aqui respondendo vocês. Beleza? Agora, já que vocês já fizeram o que eu pedi, eu vou pedir para que vocês peguem o celular de vocês, coloquem no modo silencioso ou no modo não perturbe, pega papel e caneta, porque agora nós vamos começar. Nós vamos começar e para aprender escrita de sinais, pessoal, tem que ser escrevendo. A gente não aprende escrita de sinais só vendo slide. Na nossa aula aqui, a gente está usando papel e caneta. Por que papel e caneta? Porque se eu só apresentar o slide para vocês, vocês não vão conseguir absorver todo o conteúdo. Vocês têm que estar escrevendo, tem que estar praticando. Igual eu falei na primeira aula, é igual Libras. Você não vai aprender Libras vendo seu professor sinalizando. Aquilo não vai internalizar em você. Você vai aprender se você estiver vendo e sinalizando junto com ele. Beleza? Que nem eu já falei na aula passada, a gente vai começar aprendendo Libras tendo como referência os parâmetros. O primeiro parâmetro, que é a configuração de mão. O segundo,
a orientação da palma, que a gente viu na aula passada. Depois, movimento, o outro parâmetro, ponto de articulação e o último parâmetro, que na minha opinião é um dos mais importantes, e na sua também, que eu sei que você sabe Libras, tem muita habilidade, é as expressões não manuais. Pessoal, estou escrevendo aqui, se eu estiver me curvando para frente, pessoal, é porque eu estou olhando aqui a segunda câmera, para que eu não esteja escrevendo e vocês não estejam perdendo conteúdo, né? A primeira aula é sobre as configurações de mão e orientação na palma. Se você não viu ela, eu oriento que você assista essa aula completa, não saia da live, fique aqui e depois assista a primeira aula. Na aula de hoje, o foco principal é o movimento. Hoje, terça-feira. Quarta-feira, a gente vai falar sobre o ponto de articulação e na última aula, que é sexta-feira, sobre as expressões não manuais. Que nem eu falei anteriormente, é um dos parâmetros mais importantes da Libras. Beleza? Agora eu vou só dar uma pequena continuidade sobre configuração de mão. Em seguida eu vou falar sobre a diferença da escrita de sinais no computador e a cursiva, que é o que nós estamos fazendo aqui. E depois que eu vou entrar no conteúdo das setas. Beleza? Agora vamos começar. Na aula passada eu falei sobre essa configuração de mão, sendo que nós já vimos outras configurações de mão base, que é essa daqui, que é o quadrado, que é o punho cerrado. Falei, palma para dentro, palma para o lado, palma para fora, palma para cima. Se eu fizer esse corte, palma nessa posição, a câmera está pegando, produção, nessa altura aqui. Faço corte e aqui palma para baixo. Depois eu falei com essa configuração de mão, que é a letra O. Palma para dentro, palma para o lado. Na palma para o lado, metade não preenchida e metade preenchida. E palma para fora, toda preenchida. Se eu quiser botar essas configurações de mão no plano chão, lembrando, nessas posições a gente chama de plano parede. Se eu colocar nessa posição, plano chão. E o que marca o plano chão é esse traço em cima da configuração. Aqui, palma para o lado e palma para baixo. Beleza. Nós também vimos que essas configurações de mão aqui, se eu quiser fazer a adição de dedos, é apenas colocar o dedo na configuração. Adicionar traços que são os dedos. Como, por exemplo, essa primeira configuração de mão. Se eu colocar no indicador, ficou dessa forma. Eu posso adicionar um dedo ou posso adicionar 2 dedos aqui nessa configuração de mão aqui. Essa configuração de mão aqui é essa aqui. E eu posso adicionar também 3 dedos à configuração. Nesse caso vai ser essa configuração de mão, ó. Palma para cima. E eu posso adicionar os dedos, tanto nessa configuração de mão aqui, de punho cerrado, como de essa configuração de mão aqui, ó. Nas duas eu posso fazer adição de dedo. Mas nessas configuração de mão, eu adiciono até 3 dedos, até 3. Eu posso colocar um quadrado, fazer de marcação vermelha. Eu posso fazer um quadrado e adicionar 4 dedos assim. Ou 4 dedos. Não posso. Eu não posso. Até 3 dedos. Pega essa sacada. Até 3 dedos. Na aula passada a gente também viu que eu posso colocar os dedos curvos. Aqui, ó. Dedos curvos com 3 dedos. E também posso colocar com 2 dedos. Aqui é a mão esquerda. Essas aqui são mãos esquerdas. Aqui, ó, 2 dedos curvados. E eu falei o que também? Que esses dedos aqui, que estão curvados, eles estão apontando para o centro. Por que para o centro? Porque os dedos da mão esquerda vão apontar para o centro e da direita também para o centro. Beleza? Agora, dentro dessa base aqui, a gente vai ver outras configurações de mão. Eu vou adicionar elas por quê? Porque eu recebi já alguns comentários de pessoas que me perguntaram: Miguel, eu vi configurações de mão até com 3 dedos.
com mais dedos, como é que fica, né? Por causa dessa pergunta que eu recebi, por causa do vídeo passado, eu estou fazendo essa adição nesse vídeo agora. Para vocês verem a moral que vocês têm, tá vendo? Eu lancei o vídeo ontem, estão me perguntando, eu já estou respondendo aqui. Porque o feedback de vocês, pessoal, a opinião de vocês é muito importante. E por isso que eu estou acrescentando isso na aula de hoje. Eu falei que a aula de hoje seria o quê? Sobre movimento. Eu estou adicionando mais configuração de mão, por quê? Porque quem manda aqui é vocês. O pedido de vocês aqui é ordem. Então, vamos ver essas outras configurações de mão. Mas vai ser rápido, para a gente não fugir do nosso foco, que é movimento. Aqui. Aqui a gente viu que a gente tem essas configurações de mão aqui, ó. Pessoal, quando eu falar e apontar fora da câmera, vocês botam no comentário, olha, tá apontando para uma coisa fora da câmera. E eu pego, adiciono aqui, a produção me avisa, e eu coloco no lugar e aponto. Faço a apontação certa. Não deixem de comentar, porque aqui eu não estou vendo o chat, não tem como acompanhar o chat aqui, e a produção que está vendo e está me passando o feedback de vocês. Então, continuando. A gente viu as configurações de mão base, foram essas que a gente acrescentou os dedos. Nas outras configurações de mão, essa aqui agora vai ser a base e nelas que a gente vai adicionar os dedos. Funciona dessa forma. Que nem eu falei anteriormente, é muito intuitivo, a gente percebe de forma clara que é simples que a gente adiciona os dedos na configuração de mão base. Aqui, essa configuração de mão a gente já viu. Palma para dentro, palma para o lado, palma para fora. Ok, agora eu vou fazer essa configuração de mão. Todos os dedos abertos. Como é que eu vou fazer? Se liguem, ó, o detalhe. Eu vou adicionar o polegar, aqui é a mão esquerda. Polegar. Agora, o maior de todos, o dedo médio. Indicador. Agora os outros dois que estão faltando. Pronto. Essa é a configuração de mão. Agora eu vou fazer a rotação dela. E a rotação, pessoal, é a mesma coisa. Esse padrão vai sempre se repetir. Aqui, metade preenchida e metade não preenchida. E essa rotação nessa configuração de mão vai ser igual a essa. A única diferença é que metade da configuração de mão está preenchida. Beleza? E agora, se eu fizer essa terceira rotação, palma para fora, ela fica dessa forma. Eu coloco a configuração de mão base. Que essa configuração de mão a gente chama ela também de casinha, porque ela parece uma casinha, né? O contorno dela. Ela faz o contorno da mão. Eu coloco nessa posição, preencho ela, e agora, o pulo do gato aqui. O polegar está aqui, continua aqui, e nessa outra ele vai se inverter. Polegar, eu botei grande, pessoal, proposital, destaque. Percebam, polegar está aqui. O maior de todos, ou o dedo médio. Indicador. O indicador, ele estava desse lado. E agora foi para o outro lado. Agora, os dois últimos dedos. Pronto. Palma para dentro. Palma para o lado. Metade não preenchida e metade preenchida. Palma para fora. Eu estou vendo o dorso da minha mão. Beleza? Agora, outra configuração de mão. Essa configuração de mão com os dedos curvados. O mesmo padrão. Mas antes de eu fazer essa configuração com os dedos curvados, vamos ficar mais um pouquinho nessa. Aqui, ela está no plano parede. Palma para dentro, para o lado, para fora. Se eu quiser passar para o plano chão, palma para cima, só cortar. Pronto. Cortei. Ela estava assim e agora ficou nessa posição. E lembrando, quando eu fizer o corte, eu tenho que tomar muito cuidado, porque se eu fizer apenas dessa forma, percebam aqui, se eu fizer apenas dessa forma, está parecendo uma configuração de mão com 6 dedos. É 6 dedos? Não é. Para evitar esse tipo de confusão na leitura, façam o traço completo. Beleza? Atravessando toda a configuração de mão. E aqui, palma para fora, eu estou vendo o dorso da minha mão. Se eu fizer o corte, palma para baixo. Beleza? Lembrando, esse padrão de corte vale para todas as outras configurações de mão.
quando a configuração de mão não é cortada, plano parede, cortada, plano chão, beleza? Agora sim, vamos para essa configuração de mão. Vocês lembram que eu falei na aula anterior? Quando eu for curvar os dedos, ele tem que apontar para o centro, pois aqui vai ser a mesma coisa. Eu faço a base, que é a casinha. Agora eu vou adicionar os dedos. Aqui é a mão esquerda, palma para dentro. Os dedos vão se curvar para onde? Para o centro. Os dedos vão estar curvados para o centro. Pronto. Agora, com essa orientação da palma, palma para o lado, coloco a base e adiciono os dedos. Polegar, o maior de todos, indicador e os outros dedos. Agora, palma para fora. Estou vendo aqui o dorso da minha mão. Eu vou colocar o polegar. Pronto. Essas configurações de mão estão no plano parede. Eu quero passar para o plano chão. Pronto. Beleza? Agora, outra configuração de mão que também me perguntaram é essa aqui, a da letra B. Como eu vou representar ela? Vejam só. Aqui é a base, palma para dentro. Agora eu vou colocar o polegar. Pronto. Essa daqui é a configuração de mão da letra B. A letra B do nosso alfabeto manual. Se eu quiser fazer a rotação dela, eu faço da mesma forma. Aqui, ó. Pronto. Para dentro, para o lado, para fora. Simples. Agora sim a gente vai estar entrando no conteúdo das setas. Mas antes, igual eu fiz com as configurações de mão anterior, eu vou colocar alguns exemplos só para ficar mais fácil a gente estar fixando isso. Um exemplo com essa configuração de mão aqui, um exemplo aí. Coloquem aqui no chat que a produção vai me falar, um exemplo. Vamos lá? Responder, produção. O sinal de tchau. O próprio sinal de tchau. Vou fazer ele com a mão direita, para ficar diferente. Polegar, maior de todos. E as setas de movimento. Vou fazer as setas de vermelho. E a configuração de mão é preenchida. Eu estou vendo as costas da minha mão. Sinal de tchau. Beleza? Agora um exemplo com essa configuração de mão. Sinal de cachorro. Vou colocar a configuração de mão. Tá aparecendo na câmera? Tá aparecendo. Aqui vai ser a mão direita. Os dedos vão estar apontando para o centro. Aqui é a configuração de mão. Agora o ponto de articulação. Invertir a cor, pessoal. A cor vai continuar invertida. O ponto de articulação é a boca. Coloco aqui a marcação na cabeça, a boca, cachorro. Beleza? Agora vamos para as setas de movimento. Pessoal, se vocês tiverem mais dúvida, quiserem mais algum detalhe a mais na aula, que eu traga mais, você coloca aqui nos comentários, que a gente vai tentar ler todos os comentários e talvez a gente modifique as aulas igual a gente fez na introdução dessa aula. Beleza? Então, com quanto tempo de gravação, produção? Beleza. A gente tem tempo para fazer tudo ainda. A gente vai ver primeiro a questão de diferenças de mão de esquerda e mão direita. Esse padrão vai se repetir para todas as setas. Esse daqui é uma sacada, que se você pegar agora, você vai conseguir ler muitos sinais só com isso. Que é o que é seta para a mão direita e seta para a mão esquerda. Se acaso você vê uma seta onde a cabeça dela for branca, ela vai significar mão esquerda. Uma seta onde a cabeça dela for preenchida, mão direita.
E se a seta tiver a cabeça vazada, que a gente chama de vazada, que é essa daqui, significa movimento com as duas mãos. Agora eu vou exemplificar um pouquinho, mas antes explicar. Tem grupos de setas, plano chão e plano parede. Lembra que eu falei na configuração de mão? Configuração de mão no plano chão e parede, também tem setas, plano chão e parede. A gente vai começar com setas no plano chão, beleza? Agora eu vou trocar o papel, que a explicação vai ser mais extensa. Aqui. Primeiro, eu vou exemplificar aqui. Faça de conta que esse desenho que eu estou fazendo aqui é uma pessoa sendo vista por cima. Que é um avatar sendo visto por cima. Aqui são as possíveis direção que esse avatar pode andar. Que é para frente, na diagonal para frente, outra diagonal para frente, para o lado, ou diagonal para trás, ou para trás. E aqui a gente percebe que essas setas são brancas. Significa o quê? Que são setas de mão esquerda. Agora, eu vou refazer esse avatar. E essas setas são diferentes. Agora essas setas são preenchidas. Se a seta é preenchida, é mão direita. Então, a principal sacada que a gente vai pegar agora é se a seta não for preenchida, ela é seta de mão esquerda. Seta preenchida, seta de mão direita. Agora vamos exemplificar um pouquinho mais. O sinal de... o próprio sinal de tchau. Um exemplo que a gente usou poucos minutos atrás. O sinal de tchau, configuração de mão base, aqui é mão esquerda. Agora eu vou adicionar a seta. O sinal de tchau. E agora se eu fizer com a mão direita, como ele fica? Daqui, a gente já percebe bem claro o que é mão direita e o que é mão esquerda. A mão esquerda, a gente percebe logo pela configuração de mão, porque o polegar, ele diz qual é a mão aqui. Olhando aqui, eu já percebo que aqui é a mão esquerda, só pela configuração de mão. Mas a seta de movimento, ela vai confirmar que é a configuração de mão esquerda. Sinal de tchau com a mão esquerda. E nessa outra configuração de mão, eu percebo aqui o polegar e pela seta confirma que é a mão direita. Então, ó, é o tchau com a mão esquerda e o tchau com a mão direita. Não é fácil? Agora, ou se não com as duas mãos aqui, ó. Tchau. Agora vamos ver um outro sinal que a questão de setas também influenciam. O sinal de supermercado. Nesse sinal aqui, a gente começa com um pouco de dúvida no que é mão esquerda e no que é mão direita. Mas só que pelo fato de ter a seta, a gente percebe. Aqui, só pela configuração de mão, a gente poderia até pensar que é esse sinal, as duas mãos. Uma mão aqui e outra mão aqui. Lendo ele, né, da esquerda para a direita. Mas como cada uma das configurações de mão tem uma seta, eu vou entender que essa é esquerda e essa é direita. O sinal de supermercado. Não é tranquilo? Agora, um outro exemplo. Pessoal, o estúdio aqui hoje está quente.
Aqui a gente está sem ar-condicionado, porque o barulho do ar-condicionado ele fica batendo no microfone, fica um ruído de fundo, e por causa disso a gente está gravando sem ar-condicionado. Ao vivo é dessa forma, se fosse gravado a gente podia limpar o áudio, mas já que não é, ao vivo tem dessas coisas, quem sabe faz ao vivo. Vamos continuar. Agora o sinal de pegar. Escrever ele, só que com a mão direita. Eu vou escrever ele de duas formas. Vejam com atenção e percebam a diferença. Fazer a marcação em vermelho, para diferenciar que são dois sinais diferentes. Esse primeiro sinal aqui, eu estou vendo a configuração de mão inicial, tem a seta e outra configuração de mão. E aqui tem a configuração de mão final, a seta e a posição final de mão. Por que que eu posso dizer isso? Eu vou repetir, para ficar mais claro. Aqui eu estou vendo a configuração de mão de uma mão, que é a mão direita, e aqui essa seta é a mão direita? Não, não é. É a mão esquerda. Esse primeiro sinal está dessa forma. Tem a mão e tem a seta se movimentando. Esse é o primeiro sinal. A mão aqui está no plano parede e a outra no plano chão. Esse é o primeiro sinal. Tem um significado? Não tem, porque esse sinal está escrito da maneira errada. A forma correta é essa. Aqui é a configuração de mão aberta, tem uma seta e outra configuração de mão na ponta. Já que essa seta é preenchida, pelo fato dessa seta ser preenchida e essa mão ser direita, eu vou entender que essa aqui vai ser a direita. Então, é a posição inicial, o movimento e a posição final. Então, esse ficou sendo o sinal de pegar. A mão está aqui, se moveu para frente e fechou. Pegar. E se eu fizer esse sinal da maneira errada, com a seta não preenchida, significa mão esquerda. Então, nesse caso, seria esse sinal. Beleza? Tudo claro? A gente viu setas do plano chão. Agora vamos ver setas do plano parede. As setas do plano parede funcionam de uma forma muito semelhante às setas anteriores. Se ela não for preenchida, ela é mão esquerda. Se for preenchida, mão direita. Vejam esse exemplo aqui. Aqui nosso avatar. Aqui. Esses são os possíveis movimentos para a mão esquerda. Aqui. Para cima, para baixo, diagonal para cima, diagonal para cima, diagonal para baixo e diagonal para baixo. Agora, para a mão direita. Mão direita. Todas as setas que forem feitas com a mão direita tem que ter a cabeça dela preenchida. Agora vem a principal diferença de plano chão e plano parede. Nessas alturas você já percebeu a diferença. E qual é? Toda seta de plano chão, ela tem uma haste. E toda seta de plano parede tem duas hastes. Então, quando você vê uma seta de uma haste, você vai ter a certeza que o movimento é sempre na horizontal. E quando você vê uma seta dupla, tenha certeza que ela vai ser no plano parede.
Beleza? Agora eu vou trazer só alguns exemplos para ficar mais fácil a assimilação dessas setas. Vou trocar aqui de novo o papel. Voltando, tá bem centralizado. Beleza, continuar. Aqui, a gente viu plano chão, plano parede. Agora vamos ver alguns exemplos. O primeiro exemplo que a gente viu aqui no início do curso foi o sinal de carro. Carro. Essas setas, elas são setas de plano parede. Se eu fizer setas de plano chão, seria dessa forma. Movimento na diagonal. Eu vou escrever aqui para ficar melhor a comparação. Vejam aqui a diferença. Essa seta é dessa forma, diagonal. E essa aqui é no plano chão, fica dessa forma. Não é para frente, para trás, é diagonal. Beleza? Agora, vamos ver mais um exemplo agora, onde a gente vai usar uma seta que é um pouco diferente. Mas antes disso, quando eu passo esse conteúdo, eu faço umas comparações para ficar mais fácil lembrar o que é seta de plano chão e o que é seta de plano parede. Vamos imaginar que a gente está numa estrada, andando de carro. Eu estou numa estrada, andando de carro, aqui é o meu carro. Aí de repente eu vejo essa placa aqui, ó. Se eu estou andando e vejo essa placa significa o quê? Que a partir daquele momento a estrada ela vai subir? Não, ela significa que o caminho que vem seguir é um caminho em linha reta. Eu tenho que continuar seguindo em linha reta. Isso que essa seta na placa significa. Então, quando na escrita de sinais eu vejo uma seta de uma haste, eu vou assimilar com isso. Agora, a outra seta, que é a seta do plano parede. Eu vou assimilar como? A gente vê que o desenho dessa seta, ele se assemelha um pouco a um foguete. Então, quando vocês veem a seta do plano chão, você vai lembrar o quê? Que nas placas de trânsito, as setas são dessa forma. Se você vê uma seta dessa forma, significa o quê? Que a estrada é sinuosa. Você vai fazer esse percurso aqui. E se você vê qualquer seta dessa forma de haste dupla, você vai conciliar com o quê? Vai conciliar com o nosso foguete, fazendo um caminho curvo também. Beleza? Então, não tem mais dúvidas sobre setas no plano chão, nem setas no plano parede. Ok? Beleza? Agora, a gente sabe que na escrita de sinais, as setas não são só para cima ou para um lado. Tem alguns movimentos curvos também, né? Pois agora eu vou mostrar alguns movimentos curvos. Estamos no time ainda, produção? Então, beleza, estamos no tempo ainda. Estamos no tempo. Para uma seta de movimento curvo, por exemplo, o sinal de mesa, né? Estou aqui, mesa. Como é que eu vou fazer esse sinal? Eu vou colocar aqui essa configuração de mão. Nós já conhecemos, né? Aqui está dessa forma. Mas eu quero colocar ela no plano chão. Como é que eu faço? O traço. Eu faço 2 traços ou um? Só um. Pronto. Vejam aqui, isso aqui é uma economia.
para a escrita ficar mais rápida, mais dinâmica. Agora eu vou adicionar as setas. Aqui, o sinal de mesa. A mão está nessa posição, andou para o lado, mudou a orientação da palma para baixo. Aqui eu poderia fazer também dessa outra forma. Botar uma seta para o lado e outra seta para baixo. Aqui só metade do sinal. Eu poderia fazer dessa forma também, mas só que aqui a escrita se torna um pouco mais lenta, porque eu estou adicionando duas setas. Eu fazendo dessa forma, a escrita se torna mais rápida. Não que essa esteja errada, mas só que um dos princípios da escrita de sinais é que você tem que procurar a escrita mais simples, a forma mais de fácil leitura. Se tem um sinal onde você vê, nossa, esse sinal tem várias possibilidades de escrita, qual que eu vou usar? Eu vou escrever o que, na minha perspectiva, é a mais intuitiva, a mais fácil de ser percebida. Beleza? Está explicado por que aqui eu vou usar só uma seta. E lembrando, eu escrevi uma seta aqui sim, dessa forma, eu posso escrever setas da maneira que me convém. Eu posso fazer uma seta aqui como se fosse um M, no plano parede. Posso fazer uma seta assim, no plano chão. Eu posso fazer uma seta dessa forma, tanto no plano parede, como no plano chão. Eu posso brincar com a seta conforme o movimento que eu quero fazer. Isso acontece por quê? Porque é 1000 vezes mais rápido você fazer uma seta assim, do que você querer fazer essa mesma seta dessa forma. A seta dessa forma. A gente fica até com dúvida na leitura, mas se ela for feita direto dessa forma aqui, a percepção é muito mais rápida. Beleza? Estamos com o tempo de gravação? Agora a gente viu que tem setas no... Estamos no tempo ainda, pessoal. Vimos setas de mão esquerda, mão direita para movimentos retos. Agora vamos ver alguns exemplos de setas para movimento circular. Vou trocar aqui novamente o papel. O movimento circular, ele vai seguir o mesmo princípio. Se a cabeça da seta for preenchida ou preta, mão direita. E se não for preenchida, mão esquerda. Beleza? Aqui, movimento circular. No plano parede. Como aquele sinal que a gente viu anteriormente, o sinal de computador. É como se fosse uma parede à minha frente, a configuração de mão. Vamos escrever ele aqui. Pronto. Esse é o sinal de computador. Agora, um outro exemplo. Produção, um outro exemplo. O sinal de associação. Sinal de associação. Percebam aqui, ó, um movimento só, associação. Se eu quiser 2 movimentos, 2 cabeças na seta. Aqui a escrita não está tão bonita, mas o significado é esse, ó. Uma cabeça de seta, 2 cabeças de seta, que pode ser preenchida ou não preenchida. E esses aqui estão no plano parede. Agora essas mesmas setas no plano chão, como eu represento elas? Eu vou fazer ela dessa forma. Em vez de ser tão redonda, ela fica um pouco oval. Aqui, seta para a mão direita, seta para a mão esquerda. Um exemplo, o sinal de cozinhar. Né? Cozinhar. Essa é a primeira configuração de mão.
E agora a segunda. Essa segunda a gente já conhece. E essa aqui, que é a mão direita, que essa aqui é a mão esquerda. A gente consegue perceber que os dedos dela apontam para o centro. E essa aqui, a mão direita. Vou colocar a seta. Duas voltas. Cozinhar. Beleza? Só que aqui, não sei se vocês perceberam, a mão está nessa posição. Eu quero mudar ela. Eu tenho que fazer um corte aqui também. Tem que se ligar nesses detalhes. Plano chão e plano parede. Tanto para a configuração de mão, como para a seta. Beleza? Agora, um outro sinal que pode ser feito com essa seta é o sinal de área. Aqui, ó, 2 círculos. Esse detalhe é importante porque tem pessoas que querem escrever esse sinal aqui, ou alguns outros semelhantes a ele, dessa forma. Querem colocar uma seta e outra seta. Duas próximas uma da outra. Essa escrita aqui está errada. Beleza? Tranquilo até aqui? Pessoal, se tiver dúvida, pode colocando no chat. A produção vai me passando aqui o feedback de vocês. E quem sabe essas informações que vocês estão passando pra gente, a gente coloca na próxima aula. A gente viu setas, parede, né? Chão. Agora vamos ver parede central, que é esse movimento aqui. Que pode ter tanto setas para a mão direita, como para a mão esquerda. De novo, essa seta é igual a essa aqui de cima. Só que ela vai ser, em vez de ser deitada, ela vai ficar em pé. E ela também pode ser tanto para a mão esquerda, como para a mão direita. Como, por exemplo, o sinal de andar de bicicleta. As configurações de mão, botar elas no plano chão. Agora eu vou colocar as setas. Semicírculo, semicírculo. Semicírculo não, oval. Aqui é a mão esquerda, a cabeça da seta não preenchida. E aqui mão direita, a cabeça da seta preenchida. Bicicleta. Não é simples, pessoal? A gente percebe que o nosso conteúdo é bem leve. Um último exemplo agora, com essas setas. O sinal de brincar ou brincadeira. Aqui, essa configuração de mão. Coloco um encerrado. Cai alguma coisa aqui, mas continua. Não foi na minha cabeça, dá para continuar a aula. Aqui, coloco o dedo mínimo. Coloco o polegar. Agora, mesma coisa com outra configuração de mão. Coloco o dedo mínimo e o polegar. E agora adiciono as setas. Brincar ou brincadeira. Agora, só um detalhe. Muitas pessoas a essa altura devem estar perguntando: Miguel, essa pergunta, pessoal, primeiro explicar aqui. Ela é direcionada para quem já sabe escrita de sinais, para quem já estudou, já fez um curso e tenha dúvida, né? Sobre essa parte. Miguel, sobre a dinâmica de movimento, você não colocou. Pessoal, em muitos casos, a dinâmica de movimento não é necessária. Vou explicar aqui por quê. Vamos ver esse primeiro exemplo aqui. No sinal de computador, as configurações de mão, elas estão no mesmo nível. Aqui, ó. Então, a intenção delas é todas no mesmo nível. Se está no mesmo nível, eu vou ler o sinal de cima para baixo e de dentro para fora. Então, já que as mãos estão na mesma altura, o movimento é simultâneo. Nesse outro sinal aqui, o sinal de brincar ou brincadeira, eu percebo que as configurações de mão estão em níveis diferentes. Estão em cima e outra embaixo. E a questão da seta também aqui, ó. As setas estão em níveis diferentes. Significa o quê? Que eu vou ler de cima para baixo. E nessa minha leitura de cima para baixo, eu vou ver que começou primeiro com a configuração de mão, depois com a outra. Vejo que primeiro vem o movimento de uma e depois o movimento de outra. Essa diferença faz com que o sinal seja alternado.
Por isso que nesse caso eu não precisei colocar o sinal de alternado, que é esse, que é como se fosse duas letras azuis, uma em cima da outra. Não foi necessário colocar nesse caso. E nesse caso eu não coloquei o grafema de simultâneo. Por quê? Porque a própria escrita me diz o que é simultâneo e o que é alternado. Então, em muitos casos, não é necessário. Outro exemplo, esse sinal aqui de bicicleta, né? A intenção foi que as mãos ficassem em nível diferente, igual a seta. Então, em níveis diferentes. Então, isso faz com que eu não seja obrigado a colocar o sinal de alternado. Por isso que nesses exemplos eu não coloquei. Beleza? Isso foi um comentário para quem já tem conhecimento sobre escrita de sinais. E agora eu vou encerrar essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, comenta aqui embaixo. Mande suas dúvidas lá no Instagram. E lembre-se, pergunta boba é a pergunta que não é feita. Agora, tchau, tchau. Um forte abraço. Estou esperando vocês na próxima aula.